Salve Maria. Talvez a pergunta que se faça: para que falar de morte? Por que não falar da vida, de coisas boas? Mas os santos padres já nos ensinavam e nos ensinam pelos seus escritos e pela sua própria vida que a meditação sobre a morte nos prepara para a vida eterna. Então, essa meditação não é uma meditação doentia, uma meditação onde a gente deseja colocar terror nas pessoas. Claro que não, né? Indico para você esse livro. Já indiquei em outras lives do Dom Henrique Soares sobre escatologia. Um livro fantástico mesmo, muito bom. Então vamos ler um pouquinho dele. O que acontece após a morte? A retribuição, o estado intermédio, a imortalidade. Continuamos ainda nossa reflexão sobre a morte, ou melhor, sobre o que acontecerá conosco após a morte. Vejamos, é certo que nossa esperança em Cristo, nossa certeza da parousia do Senhor, nos abre um horizonte esplêndido. Cristo virá e nos transfigurará e estaremos para sempre com o Senhor em glória. Mas a nossa experiência de cada dia é bem outra. É de homens que morrem, saem deste mundo, e a vida continua sem eles. Isso mesmo, morremos e o sol continuará brilhando. O mundo continuará existindo, como se nós nunca tivéssemos existido. Pois bem, como combinar a história que caminha, que continua, e eu que agora morto, que desapareço deste mundo? Para onde vou? Que será de mim? Eu morro, mas o Cristo não voltou ainda. Ainda não aconteceu a parousia. E então, será que se acaba nossa amizade com Deus? Afinal, estou morto. Será que esta amizade só vai ser reatada no fim de tudo, na parousia? Então, desde a minha morte até o final, eu não mais amarei a Deus, nem por ele serei amado? Mas Deus é o Deus dos vivos, não dos mortos. E agora? Ou talvez, será que será que eu vou ficar dormindo ou ser destruído e no fim dos tempos Deus vai tirar-me do nada, como se criasse uma outra pessoa? Se a morte é minha destruição total, então na ressurreição eu vou ser criado, vou ser outra pessoa. É preciso responder todas estas questões, mas vamos por partes. No Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, pensava-se que quem morria ficava no Sheol, ou seja, a mansão dos mortos, à espera da vinda do Senhor, quando se dariam a ressurreição dos mortos e o juízo final. Até lá, o Sheol era igual para todo mundo, bons e maus. Era o reino da morte para todos. Os mortos ficavam numa situação de espera até a consumação final. Aos poucos, foi nascendo a ideia de que mesmo no Sheol há diferenças entre os bons e maus. Basta pensar na parábola do rico Epulão e do pobre Lázaro. Os dois estão no Sheol, no seio de Abraão, mas um está feliz enquanto o outro pena. Em resumo, segundo o Antigo Testamento, os mortos ficavam dormindo no Sheol até a ressurreição final, quando o Messias viesse. No Novo Testamento, o Messias chegou. Tudo muda. Com Cristo, que é o Messias esperado, os mortos não mais ficarão esperando, pois chegaram os últimos tempos. Recordemos aquelas passagens de Lucas 23, versículo 42. A passagem que fala do bom ladrão. E falou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres como rei. E Jesus lhe respondeu: Eu te asseguro, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão, como os judeus da época de Jesus, esperava a ressurreição no final dos tempos, quando o Senhor viria em glória. Lembra-te de mim quando vieres com teu reino? Mas o reino já chegou.
Com a ressurreição de Jesus chegaram os tempos finais. Por isso mesmo Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo. Agora que ele chegou, que venceu a morte, não há mais o que ficar esperando. Com Cristo os mortos não têm mais o que esperar. O futuro esperado torna-se presente em Cristo. A salvação definitiva não é uma realidade meramente escatológica, futura, mas surte efeitos imediatos para quem parte desta vida na comunhão com Cristo. O paraíso, estado final da bem-aventurança, é estar com Cristo, já, agora. A morte de Cristo abre as portas do paraíso, de modo que a morte do cristão é entrada na vida eterna. Por isso mesmo São Paulo afirma preferir ausentar-se desta vida terrena para ir estar com Cristo. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-se do corpo para morar junto do Senhor. 2 Coríntios 5, versículo 8. Aqui aparece claramente que o término da existência terrena leva imediatamente a habitar junto do Senhor. Não tem essa de ficar dormindo, morrer. Aliás, não tem essa de ficar dormindo. Morrer é ir estar imediatamente com o Senhor. Por isso, Paulo prefere morrer logo. Os que morrem antes da vinda do Cristo na glória vivem já com o Senhor. O apóstolo acrescenta em outra carta: para mim, viver é Cristo e a morte lucro. Entretanto, se eu viver na carne ainda me permite um trabalho frutuoso, não sei o que escolher. Estou como que na alternativa, pois de um lado desejo partir para estar com Cristo, o que é muito melhor. Filipenses 1:21. Note-se aqui o importante é que o viver é Cristo. A morte não é um lucro em si mesmo, mas somente se for um partir para estar logo com Cristo. Uma morte que fosse separada de Cristo, ou que interrompesse a comunhão com Ele, não seria lucro. Não seria lucro para Paulo, ele não falaria dessa forma. A morte somente é desejável porque permite a entrada nessa comunhão com Cristo, que constitui o objetivo último da esperança cristã. Em mais 7 textos paulinos, a expressão com Cristo aparece com este significado. Por exemplo, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morrerem. Depois nós, os vivos, que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles para as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim, estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, do 14 ao 17. Pois Deus não nos destina a ira, mas a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós a fim de que, vivos ou mortos, fiquemos unidos a Ele. 1 Tessalonicenses 5:10. Outros textos são 2 Coríntios 4:14, 2 Coríntios 13:4, Romanos 6:8, Romanos 8:32. Estar com o Senhor exprime a firme certeza da comunhão com Cristo logo após a morte. Se o estar com Cristo fosse possível, somente na parousia, o melhor para Paulo não seria partir. Partir para ficar dormindo? Partir somente é bom porque é para estar com Cristo. Resumindo, tudo isto que vimos até agora aparece claríssimo no Novo Testamento, que logo após a morte partimos para estar com Cristo. Então, erram aqueles protestantes que afirmam que após a morte ficamos dormindo até a ressurreição final. Afirmar que após a morte ficamos dormindo é esquecer que Cristo ressuscitou, que com Ele ressuscitamos para a vida. Erram gravemente os espíritas, que pensam que após a morte ficamos à toa, zanzando no além, até reencarnarmos novamente. Isso seria desconhecer que nem a morte nem a vida, nem criatura alguma
nos poderá separar do amor de Cristo? Romanos 8:39. Para terminar, cito um importante texto do Magistério da Igreja, a Constituição do Papa Bento XII, no século XIV, que ensinou claramente e de modo infalível. Nós, com a força da autoridade apostólica, definimos que, segundo a geral disposição de Deus, as almas de todos os santos que deixaram este mundo antes da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, e aquelas dos santos apóstolos, dos mártires, dos confessores, das virgens e dos outros fiéis que morreram após receber o santo batismo de Cristo, e nos quais não há mais nada para purificar quando morreram, e não haverá também no futuro quando morrerem. O caso tenham algo para purificar, uma vez purificado, já que foram purificados após a sua morte, e imediatamente após a morte e a purificação, se disto tinham necessidade, mesmo antes de reassumirem os seus corpos e do juízo final, após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo ao céu, estão e estarão no céu, no reino dos céus e no celeste paraíso com Cristo. A doutrina da Igreja é clara. Aqueles que já estão purificados de seus pecados, imediatamente após a morte, mesmo antes do juízo final, estarão no paraíso, que está com Cristo. E isto por quê? Porque Jesus já ressuscitou e já subiu ao céu. Na sua ascensão, já nos abriu o coração do Pai. Repito, quem nega que logo após a morte vamos estar com Cristo, está desconhecendo que Cristo ressuscitou. Está ainda no Antigo Testamento. No próximo tópico, vamos continuar com nossa reflexão. A questão a ser respondida será: como ficamos entre a nossa morte e o juízo final? Se não vamos ficar dormindo, vamos estar com Cristo em corpo e alma. Ou é só a alma que vai e o corpo só vai depois? Ou é só a alma que interessa e o corpo vai ser destruído para sempre? Vamos ver. O que há entre a morte e o juízo final? Vimos no tópico passado que imediatamente após a morte estaremos com Cristo. Esta é a fé do Novo Testamento e da tradição da Igreja. Imediatamente após a morte, o indivíduo encontra-se no estado definitivo e não no de espera. No entanto, isso não significa isolá-lo do momento final, da vinda do Senhor, com toda a sua importância. Assim, dois pontos devem ser mantidos firmes na nossa fé. Estaremos em Cristo no momento da morte, e, no entanto, o momento final da vinda do Senhor será importante para todos e para cada um. Vejamos passo a passo. Primeiramente, é necessário deixar claro que somente no final dos tempos, na vinda do Senhor, é que toda a criação e toda a humanidade, todos os mortos, chegarão à plenitude. É o que chamamos a ressurreição final. A ressurreição do último dia. Vamos então, como dizem os protestantes, ficar dormindo? Vamos? Desde o século passado, os protestantes dizem que é antibíblico falar em imortalidade da alma. Na morte seria o homem todo que sucumbiria em corpo e alma, e é todo homem que ressuscita. Então, serei totalmente destruído em corpo e alma, de modo que a realização de toda e qualquer esperança para mim somente acontecerá no juízo final. Até lá, eu serei nada. O que pensar disso? Trata-se de uma ideia completamente falsa. Se nós fôssemos totalmente destruídos após a morte, então a ressurreição não seria ressurreição, mas recriação. Deus criaria uma outra pessoa, outro corpo e uma outra alma. Já não seria eu. Além do mais, na Bíblia existe a palavra alma, que significa o eu do homem, aquilo que nele é permanente, que subsiste à corrupção. Assim, a alma é a dimensão que garante a continuidade do indivíduo com sua identidade pessoal após a morte. Sou eu mesmo que ressuscito. Esta alma, por ser imaterial, não é destruída nem com a morte. Mas por que isso? Porque Deus nos criou para a vida, e assim
Ele que é fiel já nos criou para a imortalidade. Por isso nos deu uma alma imortal. Mas vejamos bem, somente a alma imortal não garante a vida eterna ao homem. A vida eterna é dom de Deus. É estar com Cristo para sempre. Do que valeria uma alma imortal se vivêssemos longe de Cristo? Seria viver no inferno. Seria melhor nem existir. Portanto, com a alma imortal, e tudo, é somente Cristo, na potência do seu Espírito Santo, quem nos garante a vida eterna. Nesse sentido, podemos dizer que a alma ressuscitada, ou seja, será transfigurada, passará desta vida limitada para a vida plena, feliz, a vida que o próprio Senhor ressuscitado vive. Sem Cristo, a alma imortal não serviria para nada. Já falamos sobre isto em outros tópicos. O certo é que o estar com Cristo irá nos transformar completamente em todas as dimensões do nosso ser, corpo e alma, transfigurando-nos totalmente à imagem do Senhor. Seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. 1 João 3,2. Aqui é um pouquinho sobre escatologia. Shalom.